Que cada um dos irmãos seja bem-vindo no templo de culto ao Senhor, para aprender do Senhor. Que o propósito realmente em nosso coração seja esse. E que nada nos desvie de oferecer ao Senhor tudo aquilo que nós temos aprendido nesse mês, acerca da adoração, acerca do culto ao Senhor. Eu quero convidar os irmãos para nós, com a meditação de hoje, nós vamos fechar esse ciclo de aprendizado acerca do culto. Todos aqueles que pegaram todos ou acompanharam as publicações das mensagens e que meditaram nelas, você tenha uma visão transformada daquilo que Deus quer para nós. Porque de nada vai adiantar nós visualizarmos, nós virmos ao templo, nós estarmos envolvidos com esses textos e depois eles não se tornarem a prática nosso cotidiano. Aquilo que nós aprendemos no domingo tem que resistir até segunda-feira. Tem que ultrapassar nossa segunda-feira. Muitas vezes não resiste à pizza que a gente come depois do culto. Mas não pode ser assim. Chega disso. Chega disso. Tem que haver uma nova postura diante de Deus. Uma postura correta diante do Senhor, diante da sua palavra. É se apropriar da palavra pregada. Porque a palavra pregada não é para entreter você. A palavra pregada, a palavra cantada, a palavra lida e a palavra orante, ela é para mudar as nossas vidas. Amém? Ela é para ser um agente de transformação nas nossas vidas. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo 11, versículo 32. Vai falar sobre Antíoco Epifânio IV, que ele vai de Roma, ele vai invadir o Egito, vai ter uma batalha com Ptolomeu, e no caminho da Síria ele vai fazer um estrago em Israel. E o estrago que ele faz em Jerusalém é acabar com o culto. O espírito que habita em Epifânio, em Antíoco Epifânio, é da desolação do culto. Ele vem para cumprir uma profecia. Isso se passa em 188 depois de Cristo. E é uma profecia que se cumpre aqui de Daniel. Daniel vai profetizar aqui e vai se cumprir depois do ano 100, 188, 189 depois de Cristo se cumpre essa profecia de Daniel, né? E essa profecia de Daniel, ela se mantém, porque todo espírito contrário ao culto, todo espírito contrário a Deus é eterno. E nós temos a mania de achar que as profecias, depois de cumpridas, elas não têm nenhuma conotação eterna. Elas pararam ali e parece que as profecias e a palavra do Senhor, elas não têm nenhuma monção, elas não têm nenhum respaldo nas gerações futuras. Isso é um grande erro do crente. O diabo quer cegar o crente quando ele para de crer na Escritura. Vamos ler a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 11, versículo 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. É isso que a palavra do Senhor está dizendo, é aquilo que a profecia, a voz de Deus vem até Daniel, e ele fala acerca da devastação que vai haver em Jerusalém no culto ao Senhor. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Olha o que vai acontecer com o culto, é que ele vai perverter com lisonjas, com elogios.
e é o que tem acontecido muito nas igrejas, é que a profecia vai embora e as pessoas param de profetizar, param de pregar o verdadeiro evangelho para receber elogios. E querem louvores dos homens, querem a aprovação dos homens, mas não conseguem ter a aprovação de Deus. Isso está errado e tem que ser denunciado e tem que ser aprendido pela igreja do Senhor, pelo povo de Deus. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Isso aqui é uma graça do Senhor, uma declaração importante sobre a vida da igreja, sobre a vida do povo de Deus. O povo que conhece ao seu Deus não vai se importar com elogios dos homens. Um povo que conhece ao seu Deus cultua debaixo da unção de Deus. Um povo que conhece ao seu Deus faz a obra de Deus por amor ao seu Deus. E tem uma bênção para aquele que cultua direito. E tem uma bênção para aquele que não deixa ser assolado no seu culto por causa de elogio dos homens. Ele se tornará forte e ativo. Veja que tem bênçãos quando você leva a sério a profecia. Veja que há bênçãos quando nós nos tornamos obedientes à palavra do Senhor. Um povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Amém? Então, quando nós somos cultuantes, quando nós temos esse título de crentes, carregadores de Bíblia, decorador de hino, aquele que diz glória a Deus e aleluia, que fecha os olhos, levanta a mão na hora da canção, preste atenção, tudo aquilo que nós fazemos nesse lugar de adoração ao Senhor, deve nos levar ao conhecimento de Deus, cada dia mais firme, com mais propósito e com mais garra, porque isso tem uma bênção ali. Nós nos tornaremos fortes e ativos. Se essa força e esta ação não toma conta de nós, alguma coisa está errada, não em Deus, mas na nossa adoração. Se nós não nos tornamos fortes e ativos por cultuarmos ao Senhor, nós não o conhecemos direito. E o problema não está em Deus, está no seu povo que cultua errado. Dá para entender até aqui? Então essa profecia de Daniel vai se cumprir no ano de 188, quando ele vem numa campanha contra o Egito. O Antíoco Epifânio vem uma campanha contra o Egito, e na passagem para Antioquia da Síria, ele saqueia Jerusalém. Se cumpre isso aqui. Ele quer acabar com tudo que é judaísmo, que diz respeito ao judaísmo. E aquilo que dá mais identidade ao povo judeu é o seu culto, a sua adoração a um Deus único. Um livro só sagrado, uma só fé, uma só esperança, um só sentido, um só propósito. Como eles são pagãos, como eles têm vários deuses, eles vão contra o culto ao Senhor, culto a um Deus único. Eles odeiam o monoteísmo. Eles odeiam a autenticidade. Eles querem cópias, cópias e mais cópias. E quanto mais cópias de deuses, melhor para Antíoco Epifânio. Ele entra pelo templo, ele acaba com o culto, ele saqueia o templo e leva tudo para a Síria. E ele encontra pessoas a quem ele pode perverter. Há judeus, há pessoas ligadas à religião, há mestres da lei, há pessoas nativas de Jerusalém que ele consegue bajular, que ele consegue trazer lisonjas, elogios, e essas pessoas concordam em mudar o culto. Elas concordam com as mudanças que Antíoco Epifânio está trazendo, porque são elogiadas, porque elas são trazidas a um patamar novo de liderança e a vontade delas se estabelece. Isso acaba com o culto em Jerusalém.
Então vêm os macabeus, vêm os filhos do sacerdote, guerreiam, colocam essas pessoas fora, vão guerrear contra esses helenistas e trazem de volta o culto correto ao nome do Senhor por um tempo. É conhecido como a revolta dos macabeus. É quando eles trazem a purificação do culto ao Senhor ali em Jerusalém. São vários anos de revolta, são vários anos de luta, de sangue derramado por causa do culto ao Senhor. É por isso que não estranha quando o autor aos Hebreus diz que nós não temos resistido até o sangue. Nós temos nos acostumado a prestar culto de qualquer jeito, a servir a Deus de qualquer jeito, e não temos resistido à tentação até o sangue. Porque muitas pessoas perderam suas vidas, porque muitas pessoas verteram sangue por causa de um culto correto diante do Senhor. Elas preferiram perder a vida a perder a aprovação de Deus no momento de cultuar ao Senhor. Isto é temor de Deus. É temer e tremer diante da santidade do Senhor. Na quarta-feira passada, nós falamos sobre o culto de Esdras. Os elementos que havia no culto de Esdras, de Neemias capítulo 8. Vimos que havia um só sentido, um só propósito. Como um homem só, eles se reuniram. Havia naquele culto também, de Esdras, ouvidos atentos. Eles estavam ali prontos para ouvir a palavra do Senhor. Havia também naquele culto de Esdras, pressa alguma. Das 5 da manhã ao meio-dia, eles não arredaram o pé de meditar, de aprender, de estar atentos, de ouvir, de louvar, de clamar e de confessar. Muitas vezes nós temos pressa demais para sair do lugar da oração, pressa demais para terminar a oração, pressa demais para terminar o louvor, pressa demais para terminar a pregação, pressa demais para tudo que se chama Deus. E nós temos tolerância demais na roda dos escarnecedores, tolerância demais com más companhias, tolerância demais com tudo que amortece a nossa mente para as coisas de Deus. Hoje estamos encerrando aqui essa série. Nós temos um mundo que nos cerca, que também trama contra o culto ao Senhor. E assim como Antíoco Epifânio vinha em guerra contra o Egito, até passar na estrada que ia para Antioquia da Síria, passar por Jerusalém, todos os segmentos das potestades e principados que tramam contra a igreja do Senhor, também querem invadir a nossa vida, querem também saquear a nossa adoração, a nossa atenção e a nossa reverência ao Senhor. A guerra não terminou. E nós precisamos, tal quanto os macabeus, filhos dos sacerdotes, estarmos atentos e batalhar por uma readequação e uma devolução do verdadeiro culto ao Senhor. As pessoas que estão dispostas a ceder aos elogios, às lisonjas, para fazer um culto qualquer, também ainda tem no meio da igreja. Elas não vão faltar. Aqueles que sempre vão querer se acomodar a qualquer coisa e a qualquer custo. Sempre vai haver. Os dados a elogios, os dados ao reconhecimento, isso sempre vai haver. Mas nós vamos ter que lutar contra isso. E lutar com a palavra do Senhor, lutar com a profecia. Isso pode custar as nossas vidas, mas que custe. Quem quiser ser discípulo de Cristo e não tiver condição de renunciar a si mesmo, procura outra lavagem de roupa. Não dá para ser discípulo. Porque a primeira providência é renunciar a si mesmo, à própria vontade. Então o culto não tem que ser segundo a minha vontade, o culto tem que ser segundo a vontade do Senhor. A bênção é que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo.
E isso passa muito pela responsabilidade do pastor. Nós temos que ver nessa noite qual é o papel do pastor no culto. Qual é o papel do pastor na vida da igreja cultuante? Qual o papel do púlpito para que os crentes eles façam um culto agradável ao Senhor? Nosso papel aqui é ensinar. E o nosso papel aqui é de muita responsabilidade. Porque quem ensina precisa ensinar direito. Nós vamos ver mais na frente quais são as sentenças e as consequências de quem ensina errado. Como é que o pastor pode fazer isso? Como é que o pastor pode ter um papel decisivo para que a igreja seja uma igreja cultuante, adoradora, convencida da presença do Senhor? Percebendo e mostrando que uma igreja que cultua corretamente é uma igreja que conhece a Deus. Conhecer a Deus traz consequências maravilhosas. Como é que eu posso saber que eu conheço a Deus? O crente que conhece a Deus se tornará forte e ativo. Essas duas características de um crente que o cultua certo, que não se vende, que não se rende, tem que ser vista e perseguida por cada um de nós. Um crente forte, um crente ativo. E quando eu não me perceber, nem forte nem ativo, alguma coisa está errada na minha adoração, no meu culto. Não está em Deus, não está na Escritura, está em mim. O problema sempre estará em mim. A palavra de Deus, ela é fiel, ela permanece para sempre. Todas as coisas nesse mundo são transitórias, mas a palavra do Senhor não passará. Ela não deixará de ser o que é. Ela é poder de Deus. E o problema não está em Deus. Ele continua santo. Ele continua santo. A exaltação do Senhor no céu, Ele não é chamado lá de onipotente, Ele não é chamado lá de onisciente, Ele não é chamado de outra coisa a não ser santo. Santo, santo. É a santidade de Deus que injeta a santidade também na igreja. É a glória de Deus que mexe com o coração do crente para que ele possa cultuar de maneira coerente ao Senhor. É a santidade de Deus. E nós devemos tremer e temer essa santidade do Senhor. Por isso, uma das providências pastorais diante do culto, uma das primeiras, dos primórdios das providências do pastor, é cultivar na igreja a humildade e a oração. Cultivar nos membros da igreja, perseguir a humildade e a oração. Porque não existe conhecimento de Deus um crente com o coração cheio de si, um crente orgulhoso, um crente que parece o Google. Sabe aqueles crentes Google? Ele sabe de tudo, ele tem todas as informações, ele está que nem a igreja de Laodiceia: eu não preciso de nada disso, rico estou e de nada tenho falta. Ele é Laodiceia purim. Mas o crente humilde, ele tem um coração aberto para cada dia apreender mais da glória, da graça, da fidelidade e da verdade do Deus que ele cultua. Nós precisamos a cada dia perceber isso. Chega de crentes inchados, crentes sem humildade e sem oração. Ele não consegue valorizar culto, ele não consegue valorizar o ajuntamento solene, ele não consegue valorizar a vida do outro irmão,
Ele está a um passo do desvio do reino, porque está inchado de si mesmo, está cheio, mas não é de Deus, é da empáfia, é do orgulho, é de um conhecimento vazio. E nós devemos a cada dia perceber que a nossa humildade precisa prevalecer. A máxima de João Batista qual era? Importa que ele cresça e que eu diminua. É isso que tem que acontecer nas nossas vidas. Todas as vezes que nos dirigimos para cá, para ouvir a palavra de Deus, para cantar ao Senhor, para estar juntos como igreja. Humildade e oração. Um crente sem humildade e sem oração, ele confunde agitação com unção. Porque não tem conhecimento de Deus. E qualquer agitação ele acha que é unção. Ele não consegue discernir os espíritos. Um crente sem humildade e sem oração, ele confunde emoção com avivamento. Não pode ser assim. Um crente sem humildade e sem oração, ele é vencido pelo pecado. Ele para de buscar a Deus, ele sucumbe nas primeiras tribulações que aparecem, e não precisa ser coisa grande não, porque falta-lhe humildade, lhe sobra um coração inchado, lhe falta uma vida de contemplação do que a glória de Deus é. Pastor, mas eu não sei orar bem, eu não sei colocar palavras bonitas, eu não... Esqueça esse tipo de cobrança. Se você ler 1 Samuel, você vai ver que uma das orações mais emblemáticas foram feitas por balbucio. A pessoa estava movimentando os lábios, mas não saía som da sua boca, e Deus ouviu, e Deus respondeu, era Ana. E isso mostra que gemidos inexprimíveis Deus ouve. E que falar bonito não é desculpa para crente não orar. Aí não vem para culto de oração porque não sabe orar. Que conversa é essa? Balbucie. Gema diante de Deus. Ele vai ouvir. E Ele vai atender segundo a sua rica vontade. Numa sexta-feira, terminando alguns de orar aqui, eu vi alguns adolescentes ali, eu disse, vamos entrar. Estavam na calçada conversando. Vamos entrar, porque tem crianças aqui, e eles vão ver que vocês terminam de orar e vão aí para fora bater papo. Para elas, vocês estão certos, porque vocês são grandes. E eles vão achar que é normal você terminar a oração e bater papo lá fora. Não é normal. Porque o culto não terminou. O resto do corpo de Cristo está orando. E terminou a minha oração, fique gemendo. Balbucie. Cante baixinho. Leia a Escritura. Mas você está no corpo. Você está realizando a obra do Senhor. Isso é importante, aprender a ter reverência, aprender a estar atento, porque você é corpo. Porque as pessoas observam a gente. As futuras gerações, elas podem sucumbir aos elogios e chegar aos epifânios da vida no templo, e querer mudar o culto, e querer processar um culto à sua vontade, e essas pessoas que não têm o melhor exemplo, vão sucumbir, porque quando Antíoco Epifânio chegou aqui, a Bíblia diz que com lisonjas, ele perverteu o coração deles, e sabe por que perverteu o coração deles? Porque não havia humildade neles, e não havia conhecimento de Deus. Então vamos acabar com ninharia diante do Senhor. Ele quer o melhor de nós. Amém?
Então a primeira providência é que nós que ocupamos este lugar, que pregamos a palavra do Senhor, temos que incentivar a igreja, nós líderes, nós pastores, nós temos que incentivar as pessoas a ter humildade e a cultivar uma vida de consagração, de busca e de oração diante do Senhor, para crescer diante de Deus, acabar com meninice. Interessante que o assunto preferido hoje da igreja moderna é dinheiro. Você abre a televisão, o pastor está falando de dinheiro. Você abre uma mensagem, uma internet, qualquer coisa no rádio, o pastor está falando de dinheiro. Não era essa a preocupação da igreja que conheceu Jesus. Eles falavam em oração e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. A preocupação de uma igreja que conhece a Deus é perseverar na doutrina, é amar a palavra, é ter intimidade com a palavra do Senhor. A oração, no partir do pão e na comunhão, não desprezar culto, não desprezar nenhuma reunião, não desprezar a consagração, não desprezar a oração, não desprezar o ajuntamento solene, não desprezar o momento de adoração ao Senhor. É uma igreja que conhece ao Senhor. O fundador do Exército da Salvação, ele é lá da Inglaterra. Ele escreveu uma carta a William Booth, um grande avivalista da Inglaterra. Ele: nós exaurimos todos os meios de evangelizar as pessoas e nós não estamos vendo o resultado das conversões. E ele respondeu: vocês experimentaram chorar? Vocês experimentaram se derramar diante de Deus? Vocês experimentaram choro? E então eles fizeram, e o Senhor derramou um grande avivamento na igreja da Inglaterra. Porque falta muitas vezes nos crentes, são olhos molhados. E muitas vezes o crente não está seco só os olhos, está seco o olho, o coração, a mente, tudo. Porque nós esquecemos da humildade para clamar ao Senhor e entender que dele é que vem a resposta para a nossa alma. E todos os caminhos abertos têm que ser por ele. Que o Senhor, no encerramento desse ciclo de mensagens acerca do culto, ele possa gerar em nós esse tipo de postura diante da sua presença. A segunda coisa que um pastor tem como seu papel é cultivar o fervor. Cultivar o fervor. O que é fervor, pastor? É uma busca intensa de Deus. É uma entrega intensa diante do Senhor. É não ter banalidade na entrega. É comprometer-se completamente com aquilo que é vontade do Senhor. E quando eu não conseguir cumprir cabalmente o que Ele quer na sua palavra, eu não achar que seja normal. Não haver acomodação. Acomodação é o contrário do fervor. Se você não souber o que é fervor e você souber o que é acomodação, pronto, saia de lá. Se nós sairmos da acomodação, nós iremos caminhar fatalmente em direção ao fervor. A entrega completa diante de Deus. Um povo que conhece ao seu Deus, ele se tornará forte e ativo. Tantos crentes orgulhosos de saberem tanto sobre Deus e sobre a palavra se tornam crentes sentidinhos demais.
tão sentidinhos que eles abandonam a fé por qualquer coisa, eles largam Deus por qualquer coisa. Eles não conseguem chegar na UFMA e permanecer crente. Não conseguem. Desvia logo no primeiro semestre. Como é que eu conheço a Deus? E eu não preciso nem para a Babilônia, que nem Daniel. Longe de casa, longe dos pais, longe dos líderes da igreja, longe de tudo. E Daniel permanece firme. E Daniel é abençoado pelo Senhor. E Daniel, ele permanece. Rei passa, rei morre, rei vai, e Daniel ali, e Daniel ali, e Daniel ali. Por quê? Porque Daniel cultivava um fervor ao Senhor, uma entrega diante do Senhor. Perseguição, ameaças, afrontas, tudo, a morte espreitando, os leões com a boca aberta, mas Daniel perseverava firme no Senhor e perseverava buscando ao Senhor. Não precisa nem Babilônia, basta dar, não chega nem na barragem. E quem já se desvia. Esse conhecimento de Deus é furado. Precisa crescer. Porque nem é forte e nem ativo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Do púlpito, do lugar do ensino, deve-se cultivar fervor. Uma aguçada entrega diante de Deus. Um fortalecimento, um exercício de fortalecimento diante do Senhor. Isso nos vai gerar um conhecimento de Deus que gera um conhecimento que nos fortalece, que nos anima. Quem pode ler o versículo 2 de Efésios 2? Efésios 2, 2. Outro irmão leu 3. Então veja, antes de nós recebermos uma nova vida do Senhor, nós tínhamos sobre a nossa vida o mesmo Espírito que atua nos desobedientes. Daqueles que são moldados por esse mundo. Sobre eles tem uma rebeldia, tem uma desobediência, eles não conseguem atender a palavra do Senhor. Quando estávamos mortos sem Cristo, era isso que governava a nossa vida. E o retrato disso é que nós andávamos segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da nossa carne e a vontade dos nossos pensamentos. Quando uma pessoa não se converte, ela começa a carregar a Bíblia, sem estar convertida, ela é um carregador de Bíblia, fazendo a vontade da carne e fazendo a vontade dos seus pensamentos, mesmo carregando Bíblia. Isso é grave, porque não há busca de Deus, porque não há fervor. Quem pode ler o versículo 6? Quando então a glória de Deus invade a nossa miséria, nós somos levados, transportados
a nos assentar em lugares celestiais em Cristo, a contemplar a glória daquele que habita o trono, de ter uma mudança de visão e de mentalidade acerca do Deus que nós temos, do Deus que mudou a nossa história, do Deus que nos resgatou. Então o nosso culto passa a ter uma expressão de buscar a Deus. O nosso culto para de passar pela inclinação da carne, dos nossos pensamentos e da nossa vontade. O nosso culto passa a ser a expressão da vontade de Deus e como eu posso agradar a Deus. O foco sai de mim e passa a estar no Senhor. Essa é a igreja de Éfeso que Paulo diz que nós somos. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 2. Quem pode ler o versículo 4 de Apocalipse 2? O que Deus tem contra a igreja de Éfeso de Apocalipse é que a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, já não é a igreja que está assentada em lugares celestiais em Cristo. É uma igreja que abandonou a sua vocação, abandonou o seu lugar, abandonou o verdadeiro culto, abandonou a dependência de Deus, e ela não sabe onde é que está aquele primeiro amor dela. Ela está perdida. Quem pode ler o versículo 5? É uma igreja aqui, essa igreja de Éfeso de Apocalipse, é uma igreja sem arrependimento, é uma igreja sem lembrança daquilo que Deus fez. Das grandes obras que Deus realizou na vida dela. E a vida virou um marasmo. Ela não lembra mais nem onde caiu. Ela não sabe mais nem o que confessar, porque tudo virou normal. Como vai ter fervor se a pessoa não sabe nem o que confessar mais? Porque tudo que era pecado virou normal. O primeiro amor foi embora, as coisas velhas começaram a voltar e começou tudo a ficar normal. Ele não sabe mais o que confessar, não sabe nem onde caiu, não sabe nem onde errou, porque tudo ficou normal. Aí o candelabro está apagado, a lâmpada apagada, e Deus diz: filho, se você não se arrepender e não voltar à prática das primeiras obras, eu vou tirar esse candeeiro daí, não serve para nada. Você vai ficar na treva que você quer ficar. Para que o meu candeeiro em você? Para que a minha marca em você? Isso é o sinal de muito crente apagado, muito crente morno, muito crente frouxo, porque não valoriza o culto, porque não valoriza a adoração, porque não valoriza a palavra do Senhor, porque não valoriza a glória de Deus que se estabelece quando o corpo de Cristo se reúne para cultuar ao seu santo nome. E ele acha que é mais uma reuniãozinha, ele acha que é mais um cultinho, ele acha que é mais alguma coisa normal. Não, não é. Não é. Deus vai falar na palavra que vai ser lida, Deus vai falar na canção que vai ser cantada, Deus vai falar na proclamação da sua palavra, Deus vai falar na vida do irmão que você está observando o crescimento dele. Deus vai falar.
E muitas vezes, nós nos achamos muito a Éfeso de Paulo, e quando pensar que não, nós estamos que nem a Éfeso de Apocalipse. Em vez de assentados em lugares celestiais em Cristo, nós estamos segundo o curso do mundo, fazendo a nossa própria vontade e seguindo os nossos próprios pensamentos, e achando que os nossos pensamentos são as coisas mais lindas do mundo. E os de Deus? Onde está a primazia dele? Onde está o senhorio dele? Perdeu-se junto com o primeiro amor, e o candelabro apagado, e o coração esfriado, e a glória de Deus se esvaindo pelos dedos. Deus não nos quer assim. Deus quer a sua igreja avivada, Deus quer a sua igreja fervorosa, Deus quer a nossa leitura operante, Deus quer um crente que saiba pelo menos balbuciar diante dele com o coração quebrantado. É isso que Ele quer. Ele quer a nossa inclinação, Ele quer a nossa busca. Leonardo Ravenhill, ele escreve um livro, uma pergunta: por que tarda o pleno avivamento? Por que tarda o pleno avivamento? E a resposta dele é dizer: é porque nós estamos dispostos a viver sem Ele. O avivamento tarda, o fervor tarda, porque nós estamos dispostos a viver sem Ele. E nos acomodamos a viver sem o fervor, e nos acomodamos a viver sem a busca de Deus, e nos acostumamos a isso, e achamos normal. Não é normal. Não é normal. Tem uma canção que eu gosto muito. Aquela diz assim: desesperado eu te busco, frenético acredito, que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Algumas pessoas ignoram a palavra desesperado. Será que nunca leram Jonas? Nunca leram Salmo 42? Jonas, ele dormia enquanto os marinheiros oravam no meio da tempestade. O barco estalando, tudo se acabando, e os marinheiros que eram pagãos clamavam a Deus. O profeta dormindo lá dentro. Sabe quando é que o profeta vai orar? Dentro da barriga do peixe. Aí diz assim: então eu clamei ao Senhor, no meu desespero eu clamei ao Senhor. Quando as suas ondas passavam contra mim, quando Ele me mostrava os ferrolhos do mundo, então no meu desespero eu clamei ao Senhor. É porque a nossa vida está muito acomodada, e a gente não sabe o que é buscar desesperadamente ao Senhor. É que a nossa vida é muito boa, é muito abençoada, e nós não sabemos o que significa buscar desesperadamente ao Senhor. É você não ver que quando tem pouca água na savana, os leões ficam ali, jacarés e leões na borda do lago. E as corças e os animais menores, os cervos, os iglus, ficam cercando, e os grandões e os mais fortes estão ali, tomando conta do lago, enquanto os outros morrem de sede. E aqueles que se aventuram a encostar perto, morrem. Mas estão tão desesperados, tão sedentos, que eles enfrentam o seu algoz, eles enfrentam o leão, eles enfrentam o jacaré, eles enfrentam tudo, porque têm sede. E o Salmo 42 diz assim: assim como o cervo brama pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti. A minha alma tem sede de Deus.
Quando isso acontecer conosco, vai haver algo extraordinário nas nossas vidas. Quando nós levarmos a sério Êxodo 33. Êxodo 33 tem um homem negociando com Deus acerca da glória dele. Isso para mim é fantástico. Um homem, um miserável, um assassino, um fugitivo de justiça, que viu a glória de Deus na sarça, agora porque se tornou pastor, negocia com o Eterno. E ele diz assim: eu te peço que você me mostre a tua glória. Ele diz assim: Moisés, ninguém viu a minha glória e o meu rosto e ficou vivo. E você acha que ele para? Ele diz: se você não me mostrar a tua glória, não nos faça sair deste lugar. Mate todos nós. Mate todos nós. Mas não adianta atravessar esse deserto inteiro e herdar uma promessa, herdar uma terra e não ter a tua glória. E não saber quem tu és. E não te conhecer. É isso que Moisés está dizendo. Nós não daremos um passo se o Senhor não mostrar a real face da tua majestade. E olha que o mar já tinha sido aberto, os sinais, as pragas já haviam acontecido. Sabe por que isso, irmãos? Porque por mais sinais que a gente veja, por mais milagres que aconteçam em nossa vida, a gente sempre vai ter sede e fome de buscar a Deus, porque a glória dele não cessa. Porque ele é fonte de água viva. Essa fonte salta para a vida eterna. Para a vida eterna. Isso significa que atravessam dias, semanas, meses e todos os anos da nossa vida, e essa glória não cessa, essa glória se mantém e nos faz saltar para a vida eterna. E nós contemplamos a glória dele do outro lado da eternidade por causa dessa glória. E se houver estagnação no conhecimento dele, vai haver estagnação na nossa caminhada aqui. E o deserto vai nos matar, vai nos escravizar, vai nos encher de outros deuses, vai acabar com a nossa vida, vai nos trazer sofrimento. Foi isso que eles experimentaram. Volte para Neemias capítulo 8, por favor. O resultado do conhecimento de Deus foi a nossa meditação na quarta-feira passada. Um culto que Esdras fez. É o capítulo 9, né, de Neemias? Veja lá, depois de Crônicas. Tem Neemias, Esdras, Neemias. Capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 2. Esdras, o sacerdote, quem achou? Trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o quê? O primeiro dia do 7º mês. Primeiro dia do 7º mês. Veja o capítulo 9. Entenda o que é que Deus está fazendo. Entenda porque o culto é importante. Entenda porque isso tem que tremer nas nossas vidas. Veja o versículo primeiro, qual é a primeira frase? No dia 24 deste mês. Um povo que começou a cultuar corretamente no primeiro dia do mês, chegou ao 24º dia, praticando esse culto, porque havia entendido esse culto.
24 dias de obediência, de observância à palavra do Senhor, 24 dias que a palavra do Senhor era real, 24 dias que a profecia atuou em seus corações, 24 dias em que a busca de Deus era real, 24 dias em que a consagração das suas vidas diante do Senhor se tornou algo fenomenal diante da glória de Deus. O que aconteceu? Se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados, da iniquidade dos seus pais. Versículo 3: levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Sabe o que é que um culto correto diante de Deus faz? Gera arrependimento. Um culto correto diante do Senhor gera confissão de pecado, gera adoração, gera fervor, gera vida transformada, filho. Porque um povo que conhece ao seu Deus, ele se tornará forte e ativo. Isso tem que descer ao nosso coração, tem que estar firme na nossa vida. Então meça a sua força em Deus, é Ele quem opera em você. Meça a sua atividade na obra do Senhor, meça seu ministério na obra do Senhor, e veja quanto conhecimento de Deus há em seu coração, e veja quanto disso é verdade. Ou isso é verdade em nossas vidas, ou a palavra de Deus não é verdade. Mas a palavra de Deus é a verdade, sempre será a verdade. A busca de Deus gera milagre de arrependimento. A busca de Deus nos faz parar de ser Laodiceia. Laodiceia dizia: rico estou, de nada eu tenho falta. E tem crente que é Laodiceia purinha. Não precisa de oração, não precisa de escola dominical, não precisa de doutrina, não precisa de conhecimento, não precisa de ajuda, não precisa de conselho, não precisa de nada. É o Google, sabe tudo. Mas o conhecimento correto de Deus nos faz fortes e operosos. Porque esse conhecimento de Deus aqui, do culto de Esdras, gerou tudo isso no coração deles. Para nós terminarmos, vamos para Tiago. A terceira coisa que o pastor tem como papel é cultivar o ensino correto que gere maturidade e ministério. Gerar o ensino correto, cultivar o ensino correto que gere maturidade e ministério. Tiago capítulo 3, 1. Para que o povo de Deus tenha conhecimento de Deus e seja forte e ativo, nós precisamos que os púlpitos, que os pastores ensinem o que é certo. Não ensinem o que acham. Por que, pastor, você diz isso? Porque Tiago diz aqui uma coisa muito interessante e grave. Quem pode ler Tiago 3:1? Maior juízo. Não vos torneis muitos de vós mestres,
sabendo que havemos de receber maior juízo. A mão de Deus pesa muito sobre nós que ensinamos. E tem que haver uma consciência muito forte em nossa vida, em nosso coração, para nós que ensinamos a palavra de Deus. Porque a mão do Senhor pesa muito sobre nós, se nós não ensinarmos corretamente. Jesus pronunciou um ai sobre os fariseus, porque é lá em Mateus 23, localiza aí para nós vermos direitinho, para nós não citarmos pela metade. Mateus 23, acho que é o versículo 13. Deixa eu ver aqui. Escribas e fariseus, aqueles que faziam cópias da lei do Senhor para o povo, aqueles que eram copistas, como eram ensinadores, professores. Ele colocou aqui um ai. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. A pessoa nem tem fervor, e quando encontra alguém que está buscando ao Senhor, ele ainda desmotiva. A pessoa não prega, não evangeliza, aí quando vê uma pessoa fazendo, desmotiva quem está fazendo. Jesus proferiu um ai. Ai é uma palavra de sentença. Porque nem faz e nem deixa outro fazer. Então há uma sentença, há um juízo, há um peso de Deus sobre nós que ensinamos, porque se nós ensinarmos errado, há uma cobrança de Deus sobre as nossas vidas. Por isso há muitos escândalos, por isso há muita frieza, por isso há muita corrupção, por isso há muitas quedas, por isso há muitas divisões. Porque o ensino que sai do púlpito é errado. E o ensino errado gera crente errado, crente fraco. Um crente maduro, conhecedor de um Deus, ele se tornará forte e ativo. E um crente maduro, conhecedor de Deus, forte e ativo, ele produzirá filhos espirituais. Nós temos diante de nós um campo missionário muito forte. É muito bom quando a gente tem cultos de missão. É muito bom quando nós recebemos um missionário de fora. Ele vem do campo e traz os seus relatórios, as suas andanças, suas experiências. E é tão bom ouvir isso. É muito bom a gente ter um momento como esse. E eles falam das dificuldades, das selvas que são intransponíveis, dos animais selvagens que são horríveis, de perigos que eles enfrentam, dos habitantes que perseguem, das ameaças que eles enfrentam todo o tempo. E é muito bom ouvir isso, é importante que a gente perceba essas experiências. Mas diante de nós temos nessas ruas prostituição, imoralidade, violência, marginalidade. Nós temos também um mundo selvagem diante de nós, e para nós muitas vezes intransponível, com muitos desafios. Frieza, incredulidade, rebeldia à palavra do Senhor, falta de temor de Deus, uma iniquidade multiplicada e o amor esfriado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós temos diante de nós também um campo missionário.
E nós temos que ter crentes fortes, maduros e frutíferos diante do Senhor. E isso só pode vir com o ensino correto saindo dos púlpitos. Com o ensino correto da palavra do Senhor, gerando força e ministério. Ação. Frutíferos para a glória de Deus. É assim que Deus nos quer ver. Que Ele olhe para nós com seu olhar de bondade. Que Ele olhe para nós com a sua misericórdia. Porque nós precisamos de crentes humildes e orantes. Nós precisamos de crentes que busquem a Deus com intensidade. E nós precisamos de um ensino correto que gere crentes maduros e frutíferos para a glória do Senhor. Que nós possamos abandonar de vez a nossa carne e os nossos pensamentos e abraçar, nos apegar plenamente àquilo que é a vontade do Senhor e fazê-la. Amém? Só assim o nosso culto será verdadeiro e nós seremos fortes e ativos diante do Senhor. Agradeçamos ao Senhor. Supliquemos a Ele a sua bondade. Nossa nação precisa urgentemente, nossa igreja precisa urgentemente